Shalom, boa noite. Hoje nós vamos para a nossa terceira lição, terceira aula, falando a respeito dos segredos que envolvem o Éden. Infelizmente não foi possível fazermos a live ontem, por conta do barulho externo. Ao lado aqui do prédio onde eu moro, estavam fazendo um show para arrecadação de alimentos, então o som estava muito alto e não foi possível fazermos a live ontem. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dos segredos que envolvem o Éden. Eu gostaria que você já convidasse os seus amigos, tá bom? Para poder assistir essa aula juntamente contigo aí, ao vivo e a cores. Shalom para todos, boa noite para todos. Hoje vamos falar a respeito da serpente falante, ou seja, será que aquela serpente falante de Gênesis 3 é literal ou é uma metáfora? Então hoje nós vamos tratar a respeito desta temática muito interessante e que as pessoas confundem muito, né? Fazem uma associação, inclusive ao diabo, né? Ao ser que supostamente se rebelou contra Deus, enfim, levando uma terça parte dos anjos e tal, conforme o cristianismo assim defende. Mas será que a Torá trata especificamente com relação a Nahash, atrelada ao diabo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desta temática, mas à luz da Torá, à luz da tradição judaica, à luz dos sábios da tradição judaica, evidentemente, e recorrendo aí ao hebraico bíblico, que é a língua em que o texto realmente foi escrito. Então, boa noite a todos. Não sei se eu consigo ver aqui de longe. Tiarley, deve ser esse o nome. Pastor Temi. Shalom. José Aparecido, me parece ser isso. Boa noite também. E boa noite a todos que estarão aí adentrando a essa live, nessa data, nesse dia chamado hoje. Bom, como o meu papel aqui como hebraísta é de defender o texto de acordo com o hebraico e não de acordo com a casuística, né, como algumas pessoas preferem muitas das vezes, como eu sou um exegeta, então eu tenho que estar realmente vinculado ao que o texto realmente quer dizer e aquilo que os sábios da tradição judaica afirmam acerca desta temática, ok? Então eu quero convidá-los para que você possa abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. E enquanto você vai abrindo o texto, eu quero estar compartilhando aqui essa literatura. Jardim do Éden é o decifrador da mente humana, esse é o meu primeiro livro, do volume 1. E apresentar também a segunda literatura, que aí já é a primeira parte do volume 2, que também segue na mesma linha aí do Jardim do Éden, é o decifrador da mente humana. Esse aqui é a segunda parte. Essa aqui é a terceira parte. E aí vai subindo, né? Quarta parte, quinta parte e a sexta parte do volume 2. Logo, disponibilizo aí 7 literaturas, né, falando a respeito dos segredos que envolvem o Éden. É evidente que nós ampliamos a questão do Éden, pois esta obra ela começa a partir de Gênesis 1, verso 26, e vai até o Gênesis 1, verso 32, verso por verso. Esse primeiro livro aqui, eu fiz uma junção, uma visão judaico-cristã. Mas a edição especial, que é uma edição mais voltada à exegese, conforme segue a regra do volume 2, verso por verso, de acordo com o que diz o hebraico, de acordo com o que diz os sábios. Então eu estou preparando uma edição especial, onde eu vou estar tratando especificamente de acordo com o hebraico bíblico, de acordo com a exegese, mas essa obra eu tive que trabalhar nos dois sentidos.
a fim de agradar tanto a pessoa que tem uma visão mais voltada à Torá, ao Taná, né, ao judaísmo, como também a pessoa que tem uma visão cristã. Então eu fiz aqui uma junção. Mas a edição especial ela vai seguir no mesmo padrão que o volume 2, de uma forma exegética. De fato, o que o texto quis dizer, o que o comentarista quis dizer, o que os sábios dizem a respeito de determinados assuntos. Então é uma visão bastante exegética, né? A interpretação pautada em exegese, que é o que os exegetas procuram, os acadêmicos procuram. E respeitando sempre a visão cristã, a visão dos acadêmicos cristãos, que eles têm uma visão um pouco diferente, não é? Dos sábios da tradição judaica. Como sou professor de hebraico bíblico, então eu me pauto mais naquilo que de fato o texto, quando foi escrito, a forma como ele foi escrito, tá bom? Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 3, o verso 1. Acredito que é o pastor Fabiano. Shalom, pastor Fabiano, bem-vindo, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Rodrigues. Eu sou diretor do Instituto Da'at. Apresento um curso aí de reeducação bíblica, VIP, via WhatsApp. Bem acessível esse curso, onde os alunos então têm acesso aos conhecimentos mais elevados no que tange a Torá e o Taná. Essas lives que eu estou apresentando aqui é apenas um exemplo do que é abordado lá nas minhas aulas, tá bom? Mas é lógico que lá é muito mais abrangente, aqui a gente não tem tanto tempo assim. Vamos começar a falar a respeito da serpente edênica. A serpente edênica é real ou metafórica? Bom, em Gênesis 3:1, nós encontramos no texto da Torá escrito da seguinte forma: Vehanahash hayarum mikol hayat asadeh, asher asa Hashem Elohim, vayomer el haisha, af ki amar Elohim, to tochlu mikoletz hagan. Ou seja, e a serpente era a mais astuta de todas, ou de todos os animais do campo que o eterno Deus havia feito. Vale ressaltar que a palavra nahash, ela é masculina e não feminina no hebraico. Então, seria o serpente e não a serpente. Mas a língua portuguesa é muito diferente do hebraico. Então a gente prefere então traduzir como a serpente e não o serpente, porque senão para nós não teria nenhum sentido. E disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Bom, nós encontramos aqui uma palavra muito interessante dentro deste pasuk, dentro desse texto, que é a palavra arum, que significa astuto, né? Vale ressaltar que esta palavra astúcia está vinculada à criação desta serpente. Naturalmente, essa serpente, essa nahash, essa serpente, entre aspas, falante, ela foi criada desta forma, de uma forma astuta. Não por acaso o texto diz: Vehanahash hayarum, mikol hayat asadeh, asher asa Elohim. Ou seja, e a serpente era o mais astuto, ou a mais astuta na nossa língua, de todos os animais do campo que o eterno Deus havia feito. O eterno Deus a fez astuta. Logo, não tem como nós colocarmos aqui a questão dessa serpente estar atrelada ao diabo. Diabo, personagem esse, que dentro do cristianismo é um personagem que se rebelou contra Deus. Era um anjo ou um querubim, não é? Ele tinha um aspecto positivo, ele era bom e depois resolveu, de acordo com o cristianismo, de acordo com a interpretação dos acadêmicos cristãos, ele se rebela então, se tornando um ser mau. Ele que escolhe. Então nós não conseguimos encontrar aqui uma ligação, um vínculo em relação ao que defende o Novo Testamento, o cristianismo, com aquilo que nós lemos aqui na Torá. Veja, mais uma vez, Vehanahash hayarum mikol hayat asadeh, asher asa Hashem Elohim, ou seja, e a serpente era a mais astuta dentre todos os animais do campo que o eterno Deus havia feito. Em destaque nós temos aqui a palavra astúcia, porque essa nahash foi criada, né, com essa astúcia, arum, conforme aparece aqui no texto. Bom, ser arum, ou seja, astuto, de acordo com o texto hebraico, de acordo com
os sábios da tradição judaica, é usar o conhecimento para obter uma vantagem. Qualquer vantagem. Quando você quer obter, quando você quer utilizar de um conhecimento para obter alguma vantagem, isto é arum no hebraico. Isto por meio da indução ao erro. Todas as vezes que a pessoa quer usar o conhecimento para poder se valer desse conhecimento para induzir alguém ou a si próprio ao erro, isto é arum, isto é astúcia, de acordo com o hebraico bíblico. Shalom, Nelson. Está aí também o Nelson Rodrigues, um grande professor aí de instrumentos, especificamente teclado, também toca violão, mas é um professor, exímio professor aí, um ensinador acerca do teclado, né? Piano, enfim, é o perito aí. Tá certo? Prazer, boa noite, bem-vindo, Nelson. Satisfação. Então vamos lá. Por si só, perceberemos que a Nahash, ela não é literal. Pois a serpente, na vida real, não fala. Só que as pessoas, elas esquecem aquele momento quando nós somos crianças, em que nós assistimos os animais falando nos desenhos, né? Quando nós achamos super normal. Na nossa cabeça os animais falam, mas com o passar do tempo nós vamos percebendo que animal não fala. E animal algum fala, seja esse animal usado pelo Criador ou usado pelo diabo, como defendido pelo cristianismo. Há uma defesa de que o diabo, isso de acordo com o cristianismo, manipula essa serpente para que essa serpente possa então induzir Eva ao erro e, por justa posição, Eva induz o seu marido também ao erro. Mas nós temos um grande problema, porque quando o texto foi escrito, não foi escrito com essa intenção. Aliás, as crianças judias, elas não aprendem como se essa serpente fosse realmente falante. Desde pequenas, elas aprendem de uma forma lúdica a serpente falando, mas com o passar do tempo elas vão tendo a noção de que aquela serpente de Gênesis 3 nunca falou, literalmente. Que trata-se aqui de uma metáfora. E nós precisamos entender isso porque não há nenhuma comprovação científica de que serpente tenha falado em algum momento da história da humanidade. A não ser esse texto aqui e também vinculado lá a jumenta que possivelmente tenha falado, que também não falou, que lá também qualquer dia nós vamos falar que trata-se de uma metáfora. E qual seria essa metáfora? Na lição acerca de Balaão, enfim, e da jumenta falando. Um outro dia a gente fala sobre isso. Mas nós temos aqui apenas em Gênesis 3, verso 1, uma serpente falante. Mas é impossível que serpente fale, não é? Porque a capacidade, o poder da fala, o Criador deu unicamente, exclusivamente aos seres humanos. Os únicos que não falam e não falam exprimindo palavras são os mudos, mas os mudos conseguem falar, se comunicar através de sinais, através às vezes de outros códigos, né? De outras formas, mas se comunicam. Mas as serpentes, em nenhum momento da história da humanidade, de todas as civilizações, não há registro de que de fato uma serpente tenha falado. Portanto, nós precisamos entender que a Torá não está tratando aqui no sentido literal, e sim no sentido metafórico. Bom, as pessoas dos tempos bíblicos já sabiam que serpentes não falavam e que se tratava de uma metáfora, ou seja, de uma shala, de uma parábola. Nesse sentido, temos algo muito mais profundo do que uma narrativa literal. Então a lição ela é tão mais profunda, tão mais ampla, que às vezes nós queremos apenas estar ligados, vinculados aí na questão da literalidade das coisas. E quando na verdade a lição por trás dessa Nahash e a noção que nós vamos ter nessa lição de hoje acerca desta palavra arum, astuto, é tão profunda, é tão tremenda, é tão atual, que não cabe limitarmos apenas a um ser que se rebelou contra Deus e que induziu Eva e que induziu Adão para que pudessem ser expulsos do Gan Eden. Bom, se você é uma pessoa que
bem observadora, você percebeu que em Gênesis 2, verso 8 Gênesis 2, verso 8 e Gênesis 2, verso 15 não aparece a serpente sendo introduzida juntamente com Adão e Rava, com Adão e Eva. Aliás, você tem uma perspectiva no capítulo 2 de Gênesis que apenas o homem é introduzido lá, que depois da sua costela é retirada a mulher, mas ali trata-se de uma metáfora, quando na verdade em Gênesis 1, verso 27, o homem e a mulher foram criados. Pode ler isso em Gênesis 1, verso 27, são chamados de Zahar Nekivá, macho e fêmea. Percebe-se então que nós precisamos ampliar as questões das metáforas que envolvem a criação e a formação do homem. Em nenhum momento a Torá quer nos apresentar uma serpente falante, uma serpente, um ser literal. É claro que não, essa serpente ela não está relacionada a um animal, não é? A uma personagem que está desvinculada de uma certa forma, que não está ligada literalmente, né, no sentido metafórico, com o homem e com a mulher. Para você entender melhor, vamos prosseguir. Olha o que diz o comentário. O termo usado para astuto no texto de Gênesis 3:1 é arum. Tal palavra é a mesma formação para a palavra nudez em hebraico. É a mesma noção, é a mesma tradução. Você que conhece um pouco de hebraico sabe que quando você vai pesquisar a palavra astuto, vem da palavra arum. Quando você vai pesquisar sobre a palavra nudez, também vem da palavra arum. Portanto, astúcia e nudez são sinônimas essas palavras no hebraico. Portanto, no hebraico, quando alguém está nu, dizemos arum. E quando alguém é astuto, também dizemos arum. Em Gênesis 2:25, nós temos um exemplo, né, uma amplitude em relação a isso que eu estou dizendo, de uma forma mais clara. O texto bíblico diz, Gênesis 2:25, Vaihiu shneichem arumim ha'adam veistovelo itboshashu, ou seja, e estavam ambos nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Observe que na leitura eu utilizo aqui, eu pronuncio a palavra arumim, vaihieu shneihem arumim, ou seja, arumim vem, é o plural da palavra singular arum. Quando você pega o dicionário e você procura a palavra arumim, ou quando você procura a palavra arum, as palavras vêm da mesma raiz. Portanto, e estavam ambos astutos, arum, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Isso Gênesis 2, verso 25. Portanto, arumim nesta passagem é o plural de arum, ou seja, nu, astuto, sagaz, esperto, ligeiro. De acordo com Gênesis 2, 25, Adão, Verrava, ou seja, Adão e Eva, estavam nus e astutos ao mesmo tempo. E o que isto evidencia? Isto evidencia que a serpente astuta não era algo de fora deles, mas sim participante de sua exata natureza. A serpente nada mais era do que a sua voz interior lhes falando. Não é por menos que no relato edênico, a serpente, que em linguagem literal é um animal, aparece andando, raciocinando e falando. Não é comum, é claro que não podemos entender isso como sendo algo literal. Uma serpente andando, raciocinando, falando, entendendo, compartilhando, induzindo. É claro que isso não pode estar vinculado a uma serpente literal. Tem que ser uma metáfora por trás disso. E essa metáfora da Nahash, quando nós vamos ampliando mais a respeito dessas 3 letras que compõem a palavra Nahash, cujas letras são Nun, Het, Shin, Nahash,
Na consoante Num nós temos o aspecto da vida. Nós temos o aspecto da revelação da pictografia relacionada à semente, à descendência. Já na consoante Het, que é a segunda consoante que forma a palavra Nahash, nós temos o aspecto da cerca. Ou seja, de algo que serve para proteger, para limitar, para inibir. Não limitar no sentido de tirar totalmente a decisão que a pessoa tenha que tomar, mas no sentido de proteção, no sentido de sugestão. E já a terceira consoante que forma esta palavra Nahash é a consoante Shin, que tem um aspecto da destruição. Ou seja, a Nahash, dentro desta palavra Nahash, ou por trás dessas letras, nós temos 3 segredos muito interessantes. Na palavra Nahash nós encontramos a revelação da vida, da cerca ou da proteção e também da destruição, da morte. No meio nós temos a consoante Het, que representa o aspecto da proteção, da proteção, do cercar. Já no início desta palavra, Nahash, Num, Het, Shin, no início da palavra Nahash, nós temos a vida. Mas no final desta palavra nós temos a destruição, a morte. Cabe ao ser humano usar os seus instintos, os seus desejos, para produzir vida ou produzir morte. Está percebendo que a metáfora é muito mais profunda, é muito além? Então é algo que vai além daquilo que nós estamos acostumados no sentido de literalidade. A Nahash é algo muito forte, a Nahash está presente dentro de cada um de nós e ela precisa ser dominada, ela precisa ser domada. Nós temos 3 fontes, anote isso, nós temos 3 fontes dentro de nós. A primeira fonte é a fonte da razão. Aqui na parábola de Gênesis 3 se apresenta como Adão. A segunda fonte é a fonte das emoções, que é representada pela Eva. E a terceira fonte é a fonte dos desejos, dos instintos, que está representada na parábola como a Nahash. Portanto, essas 3 fontes estão dentro de cada um de nós e cabe a cada um de nós dominar, equilibrar, harmonizar essas fontes. A partir do momento que os meus desejos ludibriam as minhas emoções, eu perco a minha razão. Eu sou expulso da presença de Deus, eu perco o meu relacionamento com Deus. A partir do momento que a emoção domina a razão, por sua vez, é anulada, os desejos então ficam aflorados. E o que eu devo fazer então, professor? Simplesmente você deve fazer o quê? Você deve colocar a razão acima, supervisionando a emoção. E por sua vez, quando a razão supervisiona, domina a nossa emoção, os nossos desejos também serão dominados. A partir do momento que a razão supervisiona, se torna líder, lidera a emoção, vai auxiliar a razão. Porque a razão não pode também ficar sozinha, porque quando a razão fica sozinha, é o mesmo quando o ser humano se sente autossuficiente. E não por acaso, na narrativa bíblica, quando nós vemos Deus produzindo uma tardemá, um sono profundo, e após o sono, então, aliás, durante o sono, Deus retira da costela do homem, metaforicamente, a mulher, e quando o homem volta novamente a acordar, que ele acorda, ele sai, desperta do sono, ele encontra então a sua contraparte, e essa contraparte foi retirada do homem para que o homem não se sentisse autossuficiente. Ora, eu sou o Todo-Poderoso, porque eu coloco o nome nos animais, só eu que existo aqui, então não tenho que dar satisfação para ninguém, não. Deus vai lá, produz uma tardemá, metáfora, um sono profundo, então no momento que ele está dormindo é retirado então a sua contraparte. Ou seja, quando a razão do homem se torna autossuficiente, Deus permite algumas coisas na vida do ser humano para que ele possa perceber que ele é frágil. E quando é que nós sentimos que somos frágeis? Quando Deus permite que as nossas emoções sejam afetadas.
E as nossas emoções representam exatamente esse aspecto de Hava, de Eva. Está percebendo que são metáforas? Está percebendo que a lição é muito mais profunda, que a lição sobre o Gênesis 3 é algo muito mais profundo do que as religiões estabelecem por aí? Porque as religiões querem simplesmente dar um checkmate final, né? Dar um checkmate dizendo o seguinte: aquela serpente é o diabo, o Adão e Eva eram um casalzinho que entraram peladinho lá no Jardim do Éden, aí depois se sentiram envergonhados, colocaram uma roupinha, uma folha de figueira, aí Deus foi lá, matou um animal e cobriu. Não, não, a história é muito mais profunda. Essas vestimentas que eles cobriram as suas nudezes é algo muito mais profundo. Essas folhas de figueira, existem lições poderosas, são metáforas, não é? Olha que interessante. Na primeira aula nós aprendemos que tem o artigo definido ha, juntamente com a palavra Adam, ha-Adam, o homem. Esse homem não pode ser um nome próprio, porque não existe ha-Yitzhak, ou Isaac, não existe no texto hebraico ha-Abraham, ou Abraão, não existe ha-Iov, ou Jó, não existe isso. Não tem artigo definido com nome próprio. É Abraão simplesmente, é Abraham, é Isaac, é Iov, é Jó, é Daniel, não tem ha-Daniel. Está percebendo? Então, quando tem um artigo definido, isso é importante. Por isso que é importante não só conhecer a língua hebraica, mas conhecer as nuances por trás da língua hebraica. Aprender com os comentaristas, com os sábios da tradição judaica, como Ibn Ezra, que nos dá pistas interessantes a respeito da forma como se apresenta ali os textos da Torá. O homem não é literal, aliás, não é nome próprio. Ha-Adam significa a humanidade. E essa humanidade, ela foi, quando criada, dividida em Zahar e Nekivá, ou seja, macho e fêmea no início, e depois foi dividida em Ish e Ishá, homem e mulher. Ou seja, Zahar e Nekivá é como se o homem também tivesse ali recebido da parte do Criador a criação dos instintos, dos desejos. E aí Ish e Ishá já é o aspecto racional. Está falando da formação do homem, está falando daquilo que aconteceu como formação na parte intelectual do ser humano, e as pessoas pensam que se trata de coisas externas, de coisas literais. É por essa razão que é importante vocês terem o contato não só com o hebraico bíblico, mas também com os significados, né, dessas metáforas, desse mashal, desta parábola maravilhosa, tremenda. Vamos continuar aqui. Quero cumprimentar aqui o meu querido amigo Carlos, que está aqui. Deixa eu ver como é que ele está aqui, que estou um pouquinho meio... Deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar ele aqui, peraí. Assessoria Carlos. Carlos é um grande escritor também, um grande professor também. Tem uma editora excelente para você que quer lançar o seu livro aí também. Recomendo, meu querido amigo Carlos, professor também. Jerubaal, shalom, seja bem-vindo Carlos, meu amigo. A Jéssica, Deus abençoe, a filha do pastor José lá de Campinas. Deus abençoe, bem-vinda. Manda um abração para todo mundo aí, seu esposo, seu filhinho, Davi, tá bom? Deus abençoe. Vamos continuar aqui com a lição de hoje, olha que interessante. Portanto, não poderíamos esperar outra coisa a não ser uma metáfora em relação a Nahash, a serpente falante. Ou seja, um mashal, uma parábola, uma alegoria, e não algo literal. Né? Nós devemos esperar aqui sempre uma história por trás de outra história, uma história que contém outra história. Tá certo? A palavra serpente no hebraico é Nahash, e seu significado, anote aí, significa supor, adivinhar, cogitar, desejar, saber. Então, quando eu desejo supor alguma coisa sem ter propriedade, isso é Nahash. Quando eu desejo adivinhar alguma coisa sem ter propriedade, né, porque eu estou adivinhando, estou jogando, lançando, né, ao vento, tal, ao léu, isso é Nahash. Quando eu cogito alguma coisa sem ter certeza absoluta, isso é Nahash. Quando eu desejo saber além do que me foi proposto, isso é Nahash. E nós precisamos exatamente dominar
todos esses sentidos, ou todas essas possibilidades, esses desejos que a Nahash produz, que os nossos instintos querem produzir. Porque nós, seres humanos, se nós não controlarmos os nossos desejos, nós fazemos coisas que até qualquer um duvida. Até você mesmo duvida. Então, a lição de Gênesis 3, onde apresenta uma serpente falante, onde apresenta uma mulher falando com uma serpente, a serpente falando com uma mulher, e depois essa mulher ludibriando o seu próprio marido, fazendo comer do fruto proibido, é uma metáfora. As árvores que estão ali, seja ela da vida, seja ela do conhecimento do bem e do mal, também são metáforas. Tudo que envolve a narrativa do Éden, o próprio Éden é uma metáfora. E nós precisamos entender esta metáfora, esse machala, essa parábola. E por isso que eu recomendo para que você que nunca teve acesso a esse tipo de informação, adquira urgente, pelo menos o volume 1, para você ter a sua mente aberta. Porque aqui eu faço a pessoa pensar. E desconstrói, evidentemente, aquilo que você aprendeu desde criança, não é verdade? Você sempre ouviu, mas aquela serpente falante é o diabo, ele não usou aquela serpente para falar com Eva, não. E quando, na verdade, o texto, de acordo com o hebraico, de acordo com os sábios, nada tem a ver com essa questão do diabo. Nada tem a ver. Nada, não tem absolutamente nada a ver. Bom, vamos avançar um pouquinho, porque tem muita lição ainda para nós aqui. Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Maravilha, vamos lá. Beleza, vamos lá. Bom, após a conversa com a serpente, Eva viu o quê? Aquela árvore, diz o texto, Gênesis 3, verso 6. Era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Todas as vezes que nós somos tentados, todas as vezes que nós somos levados a ir além daquilo que Deus estabeleceu, ou seja, todas as vezes que nós queremos supor algo além do que Deus disse, todas as vezes que nós queremos adivinhar o que Deus não disse, todas as vezes que nós queremos cogitar o que Deus não cogitou, todas as vezes que nós queremos desejar saber o que Deus não quer que saibamos, nós estamos colocando a nossa nahash, nós estamos colocando o nosso lado mais denso por cima da nossa razão. Aí dá ruim. Porque se a razão não liderar as fontes dentro de cada um de nós, se a nossa razão, o nosso intelecto não dominar, os nossos desejos dominam as nossas emoções, que é o lado mais frágil do ser humano, por isso que aparece o aspecto da mulher. Por sua vez, a mulher frágil e o homem não querendo saber de nada de liderança, a mulher consegue então, ou seja, a emoção, perceba que é metáfora, a emoção então vai dominar a razão. Aí as pessoas pegam no sentido literal e começam a dizer que mulher é inferior ao homem. Não tem nada a ver, o texto não está querendo dizer nada sobre isso. O texto não fala sobre isso. As pessoas interpretam, é uma metáfora, razão primeiro, emoção segundo e os instintos em terceiro lugar. Aí as pessoas entendem, como sempre, né, o texto de forma literal e começa a dizer o seguinte: por causa da mulher que o homem foi expulso do jardim. E quando na verdade esse Adão, essa Rava, essa Eva e essa serpente, essa Nahash, são três fontes que estão dentro de cada um de nós. Está dentro de você, homem, está dentro de você, mulher, está dentro de você, criança, está dentro de você, adulto, está dentro de você, ancião, anciã, está dentro de você, professor, está dentro de você, ignorante, está dentro de você que se acha incapaz de entender o que eu estou falando. Essas três fontes estão dentro de cada um de nós, seres humanos. Cabe a cada um de nós, então, dominarmos.
Cabe a cada um de nós, então, equilibrarmos essas fontes. Essa é a lição. Ok? Então vamos prosseguir um pouquinho mais, onde diz o seguinte. O uso do verbo ver, né, após a conversa com a serpente, Eva, ela viu que, em relação ao que? Né? Vamos aprofundar um pouquinho. O uso do verbo ver, nesse contexto, de Eva vendo o fruto, está vinculado à ideia dos sentidos e da percepção que se recebe por meio deles, dos sentidos. Portanto, o tema vertido do texto desejável, isto é, a conclusão que Eva chegou ao termo desejável, é tavá. Tal palavra, tavá, do hebraico, transmite a ideia de desejo. Tá pegando a visão agora? Diz o texto: Vatere haisha kitov haetz lemachal vehi ta'avahu leinaim venermad haetz lehashkil vatkar mipero vatohal vatiten gam leisha ima vaohal. Ou seja, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e que era uma árvore desejável aos olhos e agradável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido com ela, e ela comeu. Está percebendo então que a lição aqui está além daquilo que nós podemos imaginar? O que levou o ser humano aqui, o que leva o ser humano a desperdiçar o fruto da árvore da vida, aquela sugerida pelo Criador, é o fato do ser humano não dominar os seus desejos e se permitir ser induzido pela sua fonte mais densa, mais esperta, mais perspicaz, que é a Nahash, a serpente falante, levando o ser humano a ir além daquilo que Deus estabeleceu como uma cerca. Lembram da palavra Nahash? Nun, Het, Shin? Het é a cerca, é o que cerca, é o que protege, é o que inibe, é o que sinaliza. Ou seja, não vá além disso, ou além daquilo que eu estabeleci. Isso é Nahash. Se o homem for usar a sua Nahash, os seus instintos, os seus desejos criados por Deus, se ele usar os seus instintos, mas não de uma forma que os domine, né, o que as domine, ou seja, todas as necessidades, se elas não forem dominadas, o homem então ultrapassa o seu limite. Ultrapassando o seu limite, o homem vai comer do fruto proibido. Então, quando o homem ele vai até, quando a mulher, no caso aqui, a emoção, vendo que o fruto era bom para se comer, né? No caso aqui, boa para se comer, a árvore, né? Quando vai pegar do fruto, significa dizer que a emoção ultrapassa o limite estabelecido pela própria palavra Nahash. Portanto, Adão, Hava, Nahash, Adão, Eva e serpente, essa questão de Arum, astuto, está vinculada aos três, como se fosse de uma forma cíclica. Cabe à razão dominar a emoção, cabe à emoção dominar, juntamente com a razão também os instintos, mas quando a razão deixa a emoção sozinha, quando o homem deixa sua mulher sozinha na metáfora, então nós temos o aspecto aí do ludibriar da serpente em relação à mulher, que representa a emoção, e por sua vez a emoção consegue então ludibriar a razão. E a sentença vem, senhoras e senhores. A fatura chega. O homem passa o cartão de crédito, mas a fatura chega. E quando a fatura chegou, a fatura ela não veio cobrar a serpente. O Criador não vem falar primariamente com a serpente. Parou para analisar? O Criador vem primeiro, pode ler no texto de Gênesis 3. Ou seja, a serpente ludibria a mulher ludibria Adão,
Mas quando a sentença vem, após Adão também comer juntamente com a sua esposa, quando Deus vai cobrar, Deus não cobra da serpente, primariamente. Deus não cobra da mulher, primariamente. Deus cobra do homem. Toda sentença que vem da parte de Deus para as nossas vidas, Deus não vai julgar primariamente os nossos desejos. Não, Ele não vai falar diretamente com os nossos desejos, porque os nossos desejos não entendem de forma alguma o que o Criador quer dizer. E os nossos desejos, se nós não dominarmos eles querem fazer o que vem na cabeça para fazer, eles querem fazer. Eles não têm esse negócio, essa capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Não, vai fazendo. Vai fazendo. Né? Em contrapartida também, as nossas emoções não têm a capacidade também de receber uma sentença, uma repreensão. Isso cabe sempre na nossa parte racional. Tudo é racional. Tudo que Deus comunica conosco é algo que dá para nós pensarmos. Tudo que Deus comunica conosco é algo que nós precisamos colocar em prática. É racional. Está no nosso intelecto. É óbvio. Não é algo emocional. Por isso que servir a Deus não é um aspecto emocional. Eu senti. Nossa, eu senti de servir a Deus. Não existe esse negócio de sentir. Nós servimos a Deus com razão. Porque com a emoção, se a emoção aflora na sua vida, o fato de você servir a Deus, mais cedo ou mais tarde você vai abandonar a Deus. Porque as nossas emoções, elas são frágeis. Os nossos instintos são frágeis. Mas a nossa razão, ela foi criada por Deus, ela foi talhada por Deus, tão forte, tão firme, que quando nós usamos a nossa razão, todos os outros níveis que estão desnivelados dentro de nós são organizados. Já parou para analisar? Quando você faz alguma coisa voltada aos teus desejos, você prejudica a sua emoção, porque emocionalmente você fica abalado, emocionalmente você fica abalada e abala a sua razão. Quando você usa a razão, você consegue organizar as coisas. Fala assim, nossa, eu agi por instinto, não deveria ter feito isso. Eu agi por emoção, não deveria ter comprado isso. Não deveria ter agido assim. Quando você usa a razão, é outra coisa. Mas você não pode se esquecer que nós temos 3 fontes. Essas 3 fontes devem ser utilizadas no seu devido lugar. Não adianta também você querer ser totalmente racional, esquecendo da emoção, que senão você vira uma máquina. Não adianta você também ser totalmente racional, esquecendo dos seus desejos, porque senão você não come, você não bebe. Não é verdade? Você não constitui família. Você não tem desejo de relações sexuais se você é uma pessoa casada. Então faz parte, essas 3 fontes foram nos dadas, né, como presentes de Deus para que nós pudéssemos utilizar com sabedoria. Então a lição de hoje é: aquilo que eu posso dominar, eu tenho que dominar. Mas o religioso, ao invés de ele dominar esse lado mais astuto, ele sempre coloca a culpa ou no marido, ou na esposa, ou na Nahash. Você percebeu que quando Deus foi cobrar o homem disse o quê? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus foi cobrar da mulher, sabe o que a mulher disse? Foi a serpente que me induziu. O religioso não assume a responsabilidade. O religioso, ele não assume de fato e de verdade, dizendo, eu errei, Criador. Me perdoe. Eu quero me consertar, eu quero fazer um retorno espiritual. Eu quero me converter novamente. Não é? Então há uma diferença que a Torá não produz religiosos. O que produz religiosos é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os nossos desejos, se nós não tomarmos cuidado, nos levam a tornarmos religiosos e não tementes a Deus. Há uma grande diferença entre sermos religiosos e os religiosos sempre batem no peito, né? Eu faço jejum, eu oro, eu faço ação social e você não faz nada. Religioso. Eu sirvo a Deus há tanto tempo e você já fez tanta coisa errada. Isso é religioso. Essa pessoa que tem plena consciência, a pessoa que tem o temor de Deus, a pessoa que ela desfruta do conhecimento
da Torá, da instrução divina, da comunicação, daquilo que Deus falou, não aquilo que o homem falou, essa pessoa é bem-aventurada. Essa pessoa começa a receber as instruções, essa pessoa começa a perceber que a Nahash não é um bicho de 7 cabeças. Não. A Nahash são os desejos criados e nos dados como presente, mas que devem ser dominados. Porque se nós não dominarmos, se nós não dominarmos os nossos desejos, os desejos vão nos dominar. Amanhã você vai entender melhor o que isto reflete na vida dos filhos de Israel, por exemplo, esse arquétipo da Nahash. Esse arquétipo da Nahash, essa forma arquetípica, ela é tão presente na Torá e no Tanar, que você vai perceber que essa Nahash, essa serpente, ela continua falando, ela continua fazendo parte dessa metáfora de uma serpente falante, mas para que nós pudéssemos, nós, seres humanos, pudéssemos extrair lições poderosas através de passagens onde estão vinculadas aí esse aspecto da serpente falante. Amanhã eu quero compartilhar um pouquinho, ampliar um pouquinho, por exemplo, a respeito daquela serpente, aquelas serpentes abrasadoras, não é, que picaram ali os filhos de Israel em Números 21, Bamidbar. Então você vai perceber ali por que o Eterno ordenou que aquelas serpentes abrasadoras, não é, pudessem picar os filhos de Israel, e os filhos de Israel quase que totalmente, né, muitos dos filhos de Israel morreram picados. E aí teve a necessidade de levantar uma haste com uma Nahash também. Não é? E sobre isso eu quero falar amanhã, para que eles pudessem então ser curados. A pessoa que olhava para aquela Nahash levantada numa haste era curada. E algumas pessoas erroneamente fazem uma associação a essa serpente levantada com outro aspecto do Novo Testamento, ou seja, sob a perspectiva de João, mas só que o texto de Números 21, de acordo com o hebraico, de acordo com os sábios, não tem absolutamente nada a ver com um aspecto defendido lá em João capítulo 3. Quer dizer, a lição aqui ela é muito mais profunda. Quando Números 21 foi desenvolvido, não se tinha essa ideia. Então eu quero passar para você qual é a ideia original. Números 21, quando foi ali escrito por Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, o que ele quis dizer quando escreveu aquela história, quais são as lições que nós podemos extrair dali. Então você é meu convidado especial para amanhã estarmos falando a respeito, ainda a respeito da Nahash, da serpente falante. E provavelmente, não sei se um sábado, estou pensando ainda, porque sábado aqui onde eu moro é muito complicado, em termos de barulho, eu gosto de silêncio, né, no momento da live, nos permite aí ampliarmos um pouquinho mais, como nós lidamos com o hebraico, então é necessário ter muito equilíbrio, né, muita concentração, e barulhos externos acabam atrapalhando, porque as lições aqui são bem elevadas. Tá bom? Deixa eu só ver aqui quem está entrando agora. Ok. Marcelo. Shalom, Marcelo. Deixa eu ver aqui, Marcelo. Não consigo ver o restante. Marcelo Melorial. Tá muita coisa escrita, eu não consigo ver. Shalom, Marcelo, bem-vindo, tudo bem? Tá aí de blusa, acho que camisa social azul, salvo engano, tô vendo de longe. Shalom, shalom a todos. Queridos, hoje nós estamos falando aí a respeito da Nahash, da serpente falante. Será que ela é literal? Será que ela é metafórica? Bom, de acordo com os sábios, ela é metafórica. Daqui a pouco eu vou compartilhar essa live aqui no Instagram, também lá no meu canal do YouTube. E aí você pode estar revendo essa aula, tá bom? Tá também compartilhando com seus amigos. É muito importante que você compartilhe conhecimento. Queridos, eu quero compartilhar com vocês essa literatura aqui mais uma vez. Esta obra aqui, ela tem 7 livros, né? Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. É importante que você compre, você que nunca teve acesso a esse tipo de informação, ou se já teve e não adquiriu, é muito importante que você adquira. Vai abrir bastante o seu leque, tá bom? Esse é o volume 1 da obra Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. Gênesis 1, verso 26 até o Gênesis 4, verso 26, versículo por versículo. Por exemplo, deixa eu ler aqui só a sinopse. Enquanto que Adão é o arquétipo da racionalidade, Eva é o arquétipo da emoção. Assim,
Temos em Caim o arquétipo da inclinação para o mal, sendo Abel sua contraparte arquetípica. A serpente edênica tipifica o arquétipo do instinto ou dos desejos humanos e assim por diante. Eu relaciono aspectos de todos os 17 personagens envolvidos na trama do Éden. Olha que incrível! Aplicando-os à vida de todos dos dias atuais. O escritor aborda as diferenças entre o homem primevo e o homem formado, ou seja, o Gênesis 1:27 fala que o homem foi criado, mas o Gênesis 2, verso 7 fala que o homem foi formado. Qual é a diferença? Eu abordo aqui. Quem é a esposa de Caim? Caim conheceu a sua esposa na cidade de Nod ou já estava com ela antes de ir para lá? Quais os supostos nomes dos outros filhos de Adão e Eva fora Caim e Abel, já que a Bíblia afirma que tiveram filhos e filhas? Estas e outras particularidades e curiosidades que envolvem o Jardim do Éden há milhares de anos serão abordados de uma forma bem sólida. Um estudo bem envolvente, agora disponível em livro, um tesouro compartilhado com aqueles que amam as coisas preciosas da Bíblia. Então, esse aí é o volume 1, volume 2, Noé, Jardim do Éden é o decifrador da mente humana, Noé e as 7 leis universais. Não sei se você já ouviu falar, se você não ouviu falar, você precisa ouvir falar, porque é uma aliança eterna que Deus fez com Noé, com seus filhos e com toda a humanidade. Isso aqui eu começo aqui no capítulo 5, a partir do capítulo 5 de Gênesis, e eu vou aí falando até, deixa eu conferir aqui, até o capítulo 6, verso 7 de Gênesis, verso a verso, tá? Verso a verso. Aqui eu vou falar sobre os Nefilins, aqui eu vou falar sobre os descendentes de Adão, falar sobre Noé, sobre Matusalém, os significados por trás de cada letra que formam os nomes. Não sei se você sabia, mas existem segredos extraordinários. Olha o que diz a introdução. Essa aqui é a primeira parte do volume 2 da obra Jardim do Éden é o decifrador da mente humana. No capítulo 5 de Gênesis, percebemos que não há relatos dos nomes Caim e Abel como os primeiros filhos de Adão e Eva de forma proposital. É a partir do capítulo 5 que vemos na genealogia de Adão o relato das eras da civilização humana desde os primórdios de acordo com a Torá. É um trabalho bem acadêmico, tá? Você que gosta de um trabalho acadêmico, você vai gostar muito. Em cada nome encontrado nesse capítulo, temos uma representação de uma era ou época. De Adão até Noé, temos 10 eras ou gerações. O número 10 na Bíblia traz em seu bojo revelações bem significativas, como nos informa o Pirkei Avot, Ética dos Pais. De acordo com a tradição judaica, Deus criou o universo usando 10 palavras. Você sabia? Da mesma forma, encontramos em Êxodo 20 o que em grego chamamos de decálogo, as 10 palavras. A tradição judaica afirma que Deus mostrou a Adão todas as gerações com os seus expoentes, sábios e líderes, desde o seu tempo até o futuro. Estou lendo a introdução aqui apenas, tá? Perceberemos de forma gradativa e natural como se deu o desenvolvimento da raça humana. As 10 gerações ou eras especificadas em Gênesis 5 revelam-nos alguns códigos secretos revelados nos próprios nomes e vidas das personagens de Adão até Noé. Antes da outorga dos 613 mandamentos por intermédio de Moisés, no Monte Sinai, existiam algumas leis em plena vigência. Nesse segundo volume conheceremos um pouco mais sobre essas leis chamadas universais ou éticas. Você nunca se questionou se havia ou não leis punitivas na época de Adão e Eva, Caim e Abel? Os mandamentos estritamente judaicos seriam revelados depois que Abraão, Isaque e Jacó morressem, afora a circuncisão que fora revelada no tempo de Abraão. Quais leis regeram a vida daqueles que não eram considerados filhos de Israel desde Adão até Abraão? Você precisa saber. E você sabia que 6 das 7 leis universais já eram conhecidas a partir de Adão até Noé? Precisa saber. E que a 7ª lei seria revelada a Noé, e por isso alguns atrelam as 7 leis a Noé de forma conceitual,
chamando-as de 7 leis não éticas? Você nunca questionou o fato de um dos 10 enunciados, ou seja, não assassinarás, né, que para nós, na nossa versão, aparece não matarás, não ter sido ainda revelado no tempo de Adão e Eva, e mesmo assim Deus questiona Caim antes mesmo de assassinar seu irmão Abel em Gênesis 4:7? Se os 10 mandamentos, ou seja, os 10 enunciados, não vigoravam ainda, qual base legal Deus usou para punir Adão e Eva após terem se apropriado de algo que não lhes pertencia, o fruto proibido? Afinal, a ordem divina de não comer o fruto não se tratava de uma lei, e sim de um aconselhamento para preservar a vida do casal. Discorreremos 6 capítulos do livro do Gênesis, a partir do capítulo 5 até o capítulo 11. Falaremos sobre vários arquétipos relacionados à Arca de Noé e sua família, bem como os animais que adentraram a arca. Esses e outros enigmas serão desvendados nesse segundo volume da obra Jardim do Éden é o decifrador da mente humana, Noé e as 7 leis universais. Queridos, tudo que você imaginar, de Gênesis 1, verso 26, até o capítulo 11, verso 32, se eu fosse você, já pegava a Bíblia, já abria agora. Eu falo tintim por tintim, trazendo revelações poderosas, onde você vai poder, inclusive, utilizar aí nas suas palestras. Porque são conhecimentos que você não vai adquirir fazendo Ctrl+C, Ctrl+V no Google, não. Aqui só através das fontes certas. Entendeu? Então pega a visão, invista, tá? Quase 30 anos para poder apresentar isso para vocês aqui, ó. Já estou escrevendo 2, que é a primeira parte do volume 3 desta obra, Jardim do Éden, e também simultaneamente escrevendo aí o volume 1, que é a edição especial. Então eu estou aqui imbuído nessa responsabilidade de compartilhar com vocês, e vocês aí imbuídos na responsabilidade de adquirir esse material fantástico, um preço bem acessível para que você possa robustecer a sua alma. Vale mais o conhecimento do que qualquer prata, do que qualquer ouro. Então não perca tempo, e você pode estar adquirindo através do 11 98717 4461. Qualquer coisa, me chama no privado aí no Instagram, tá bom? Para maiores informações. Um beijo no seu coração. Eu te aguardo amanhã com a ajuda dos céus, tudo correr bem. Nós estaremos aqui a partir das 18 horas, fechando essa lição sobre a Nahash falante, sobre a serpente falante. Provavelmente, não sei ainda, estou vendo se no sábado ou se só na segunda-feira a gente retoma as nossas aulas, para que eu possa falar sobre Gênesis capítulo 3, verso 15, porque é um tema que desperta bastante curiosidade, inclusive é um tema proposto pelo meu querido amigo Carlos, que está aqui, professor Carlos, tá aí, aparece aí como assessoria, né? Carlos Assessoria. Obrigado, Carlão, meu amigo querido, chegando de viagem também aí de Imperatriz, aqui em São Paulo. Na verdade, Deus te abençoe, uma boa viagem, não sei se você já chegou, se você está ainda aí no aeroporto, não sei, que o Eterno possa te abençoar. Abençoe a todos vocês também, o Eterno, e que vocês fiquem com Deus. Beijo no coração de todos. Deixa eu aqui cumprimentar algumas pessoas que chegaram agora. Marvig Família. Deus abençoe, boa noite, bem-vindo ou bem-vinda. Não está claro aí. Se trata de homem e de mulher. Deus que vocês me perdoem. Que Deus abençoe a todos abundantemente. E até a próxima. Shalom. Lehi Traot.